Saudações, adeptos do dado, atenção, estamos entrando na telinha em 3, 2, 1, opa! Olha nós aqui, que gente bonita, né? Olha só esse povo lindo e maravilhoso que eu juntei aqui. Essa aqui é a nossa terceira mesinha, né? Nosso terceiro painel, mesa redonda, sei lá como chamar. Aqui na GameCon em português, nossa edição da GameCon online aqui de 2021. E primeiro eu gostaria de agradecer o Marco Pim Veloso, que fez essas overlayzinhas perfeitas. Ele estará na próxima mesa, que será de ilustração. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tef, vulgo Stefinha, sou aqui da Ordem do Dado, onde eu faço vídeos de RPG e diversidade. E a proposta dessas mesas aqui da GameCon aqui na Ordem do Dado não é fazer tipo, representatividade no RPG, porque eu já cansei de pedir representatividade e o meu negócio é presença. A gente tá marcando presença e é isso aí. Estou exigindo presença. Então por isso eu juntei pessoas diversas, maravilhosas e absolutamente lindas. Começando então, Belzinha, apresente-se. E aí, galerinha, boa tarde. Eu sou a Bel. Não sei muito o que é pra falar. Eu jogo RPG aqui na Twitch em vários canais, em várias mesinhas diferentes. E eu estudo teatro, né? Por isso teatralização de interpretação no RPG, estudo teatro. Estudo também psicologia, que é muito interessante também para criação de personagens. E é isso. E fora isso, eu sou uma inútil na vida, porque na verdade eu não estudo direito. Então é isso aí, pandemia. Jô. E aí, galera, eu sou a Jo. Eu sou. Agora começa, né? Eu sou doutoranda em teatro. Chupa essa manga. Poucos lugares onde eu fico muito orgulhosa em falar que em poucos meses eu serei doutora em teatro. Jogo RPG faz muito tempo. E trabalho com RPG nas redes sociais, interpretando personagens, dando dica de interpretação e outras coisas assim. Também jogo RPG em vários canais da Twitch. Então, estou muito feliz de poder estar aqui para poder falar de teatro e RPG, que é muito paixão e muito amor. Então, bora! Muito bem. Então é exatamente para isso que a gente que se juntou aqui. Eu tive essa ideia dessa mesa por causa da Jo. A culpa da Jo, porque ela faz vídeos muito legais de comédia, especialmente lá no TikTok. Mas ela também faz várias postagens no Instagram, especialmente dando dicas de interpretação. E isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Como eu interpreto melhor? Como eu aprendo a interpretar? Como eu consigo fazer aquelas vozes que as pessoas fazem nas mesas que eu assisto online? Como eu faço pra fazer os outros chorarem durante a minha mesa, sabe? São todas dúvidas muito legítimas. Então, eu acho que eu começaria com uma pergunta pessoal. Quando vocês começaram a jogar RPG? Como vocês entraram neste mundo? Começando pela Jo. Cara, eu jogo RPG faz muito tempo. Eu comecei no colégio. O primeiro RPG que eu joguei foi Pokémon, um sistema que uns amigos meus fizeram, super improvisado. A gente tava o quê? Na terceira série do colégio, algo assim. Muito, muito, muito baby. Depois a gente parou de jogar, aí eu joguei 3DT por um tempo, mas assim, era bem descompromissado. A gente tinha umas fichas feitas em papel de caderno mesmo, porque a gente não imprimia. Era uma coisa bem informal, bem mais narrativa. Só depois, no ensino médio, é que eu fui introduzida de novo ao RPG, aí introduzida ao D&D 3.5, pelo mesmo grupo de amigos que jogou Pokémon comigo na época. Eles meio que nunca paravam, assim, eu era a amiga esporádica, né? Às vezes a gente tava mais junto nas nossas atividades, às vezes a gente tava mais isolado, até porque naquela época ainda tinha muita separação de coisas de meninos e coisas de meninas. Então, às vezes, quando eu conseguia cavar uma vaga lá, eles permitiam uma presença feminina no meio deles, e era muito bacana.
Depois eu joguei Vampiro, mas eu já tava na faculdade. Fui convidada pra jogar porque eu já fazia teatro. E o pessoal fazia live action de Vampiro à Máscara. Então eles queriam pessoas que fossem desinibidas pra povoar a live. E me chamaram. Mas tive sempre esse contato muito, você é a pessoa do teatro, venha jogar este jogo interpretativo com a gente, sabe? Cara, eu comecei a jogar RPG. Que ano que a gente tá? 2021. Em 2018. 2018, 2017. Foi assim, relativamente recente. Por quê? Porque eu tive essa experiência que a Jo falou de coisas separadas entre meninos e meninas. Eu sempre brinquei muito quando eu era criancinha, assim, tipo, sempre brinquei muito com os meninos e pá. E os meninos nerds, assim. Então eu brincava com os meninos nerds. Só que eu nunca era um personagem, eu sempre era, tipo, o dragão, entendeu? Tipo, a montaria de algum, o pet de algum. Eu nunca era um personagem que lutava, assim. E aí a gente foi crescendo e foi se separando, esse rolê de meninos e meninas. E aí eu ouvi falar de RPG, eu falei, isso é coisa de menino, não é pra mim. E aí passou-se muito tempo, só que na verdade eu gostava da ideia de RPG. Eu só falava, tipo, não quero saber, sabe? Tipo, eu vou negar antes que neguem pra mim. Era mais essa dinâmica. E aí eu conheci a Luísa, e a Luísa, ela falou, pô, vou mestrar pra você D&D 5ª edição. Aí ela pegou e desenhou a ficha no caderninho dela, falou, vamos montar a ficha juntas. E aí fez uma campanha solo com o meu primeiro personagem, que um dia eu vou jogar com ela em live. Super complexo, assim, com 15 páginas de background, sabe? Falei, beleza, se eu vou jogar, então, eu vou, cara, fazer essa parada. Aí eu fiz 15 páginas de background, não sei o quê. Aí ela começou a narrar essa campanha solo pra mim. A gente chamou um amigo meu pra participar em alguns momentos dessa campanha solo, até que a campanha solo morreu. E aí a gente foi, velho, encontrando amigos aqui de Brasília que, na verdade, sempre queriam jogar e nunca tiveram oportunidade. Aí a gente foi juntando o grupo e eu faço, né, artes cênicas, e 2 desses amigos do grupo também fazem artes cênicas. Então a gente chegou um momento em que a gente se juntava assim e fazia. A gente tinha que ir na casa de um, que eu morava em apartamento na época. Então a gente tinha que ir na casa de um que era longe, que nas cenas de briga a gente levantava e falava, você não sei o quê! No meio da mesa, assim, tipo, as cenas de batalha era tudo de pé, assim, aí eu faço. Aí, tudo nerd, assim. Eu lembro que a gente jogou uma mesa de. Vou expor os meus coleguinhas. A gente jogou uma mesa de Harry Potter. E a gente foi todo mundo vestidinho com as roupas da casa, assim. A gente pegou varinha e. Muito ridículo. Enfim, é isso. Essa é a minha história com RPG. E agora eu estou em várias livezinhas. Perfeito. Todo mundo tem uma história muito diferente e tem gente que sempre acha que quanto mais tempo você joga, melhor você é no geral. Isso é uma inverdade. Eu comecei a jogar RPG em 97, eu só realmente me senti jogando RPG de verdade, no sentido de, né, estar ali, conseguir conviver bem lá por 2019 só. Quando eu realmente comecei a jogar mais ali junto com o Pedro e o Roxen, jogava toda semana, sabe? Então, a gente aprende jogando e às vezes a gente tem experiências ruins que deixam a gente muito longe do negócio por muito tempo, mas você não precisa fazer nada pra jogar além de jogar. Verdade. Mas existe essa barreira da vergonha, né, de eu estou interpretando algo que é muito diferente de mim, talvez, ou mesmo que eu tenha tentado me fazer dentro do jogo, eu ainda não sei interagir com o taverneiro, ainda não sei interagir com a maga poderosa da torre. Como é que a gente pode vencer a vergonha? Belzinha, começando por você. Cara, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu tenho muita vergonha, muita mesmo.
E é muito engraçado. Tipo, eu conheço uma pessoa nova, eu fico, ué. Tipo assim, eu não falo com ela direito, sabe? Então, eu fico em casa, principalmente nessa pandemia, assim, eu perdi muito contato social com as pessoas, né? Então, quando eu vou conversar com as pessoas presencialmente, ou até virtualmente hoje em dia, eu sempre faço uma preparação pessoal, assim, eu dou uma respirada, eu falo, tá tudo bem, não vou surtar, sabe? Tipo, não vai acontecer nada, eu vou ser a pessoa que eu sou, e se as pessoas gostarem, tá tudo bem, se as pessoas não gostarem, também tá tudo bem. Então, eu sempre faço essa preparação minha, de que está tudo bem, antes. Mas uma coisa que me ajuda muito a vencer essa vergonha, assim, de às vezes interpretar até um personagem meio besta, idiota, assim, sabe? É você se sentir confortável com você mesmo e você se permitir brincar. Eu acho que brincar é uma palavra muito, muito chave, assim. Eu lembro que eu fiz um curso de palhaço e foi assustador, assim, porque o palhaço, ele precisa errar, sabe? Ele é o erro. O palhaço não é engraçado porque ele acerta, ele é engraçado porque ele erra. E você ficar lá na frente de todo mundo errando, entendeu? É tipo assim, ou você tem duas opções de você lidar com isso. Ou você, tipo, velho, que merda, eu sou a maior vergonha do mundo. Ou você, tipo, cara, é isso, estou errando. Vamos rir porque eu tô errando, é engraçado. Faz parte. E aí você aprende a lidar com essa falha, assim. Então, eu acho que a palavra mais importante de tudo, pra mim, é que você tá brincando. E brincar não é num sentido infantil. Brincar, todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Então, acho que quebrar esse estigma de que errar é ruim. Se jogue, entendeu? Se diverte. Seja você mesmo e... Não sei, eu já me desviei do assunto. Eu gosto muito de pensar na tua personagem da nossa mesa de vítimas da escuridão, que é tipo uma centaura com um sotaque de português de Portugal. E eu sei fazer português? Não sei fazer. Eu estou brincando, entendeu? Se eu falar errado, é isso. E você, Jô? Como vencer a vergonha? Cara, eu também sou meio que nem a Bel, assim. Eu sou bem desinibida pra algumas coisas e pra outras eu tenho bastante vergonha, assim. Eu sempre falo que as pessoas tentam jeitos de, sabe, não sentir mais vergonha ou não se sentir mais tímido. E isso nunca vai embora. Não vai conseguir matar essa parte tua, porque timidez faz parte. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, né? Eu acho que o caminho é meio o que a Bel falou, assim, de tanto você perceber que em alguns locais você não precisa se apegar tanto a isso. Eu acho que convenções dentro do grupo ajudam bastante, porque a vergonha ela tem vários motivos, né? Eu fico pensando que a vergonha pra gente jogar RPG em parte tem a ver com isso que a Bel falou, de sabe, se tá todo mundo brincando, eu não preciso ficar com tanto medo de ser julgado, eu não preciso ficar com tanto medo de me expor, porque é uma brincadeira e todos estão na mesma situação. Então, eu acho que quando... Por isso que eu sempre penso assim, isso não é uma coisa que você supera sozinho, isso é uma coisa que precisa ser construída em grupo. Porque eu, por exemplo, sou atriz, jogo em várias mesas, eu faço stream. Eu tenho vergonha de jogar com pessoas que eu não conheço. Eu fico meio bolada porque eu não sei como eu vou agir em determinadas situações porque eu não conheço aquelas pessoas. E assim, isso faz parte. Não é assim a pior coisa do mundo e nem a menos, sabe? É uma coisa que acontece e a gente tem que aprender a lidar com isso. E a partir do momento que você vai jogando e conhecendo
as pessoas com que você tá jogando e sentindo a vibe delas, você vai conseguindo ficar mais tranquila. Então, estabelecendo um clima bacana entre o grupo de pessoas que você vai jogar, eu acho que é, assim, a melhor solução para lidar com a vergonha. Interpretar. Eu gosto do exemplo do palhaço, bom que a Bel trouxe o exemplo do palhaço, porque eu acho que todo ator, assim, vai trabalhar com isso, ele precisa passar por um momento em que ele vai entrar num curso de palhaçaria e que ele vai entrar em contato com isso. Porque o curso de palhaçaria, ele te ensina que tu tem que baixar as tuas barreiras. E isso não significa que você vai abandonar elas, mas você vai aprender a baixar elas em algumas situações, porque o palhaço se expõe muito e a gente não está acostumado a se expor. Aliás, nós somos ensinados pela nossa sociedade em diversas ocasiões sociais de que a gente não pode se expor muito. Eu aprendi, né, eu tinha um jeito expansiva, eu era meio engraçada, eu sempre fui muito aberta para falar de determinados assuntos. Eu tive muitos problemas na época do colégio para ter amizades por causa disso, né? Eu era esquisita. Então você Ainda é esquisitaça, né? E que é o todo puxado, mundo, né? no fim, todo mundo é esquisito, né? Então a gente tem esse estigma e aí a gente vai aprendendo que a gente precisa esconder coisas da nossa personalidade, de quem a gente verdadeiramente é, pra gente poder viver em sociedade, né? Pra gente poder ser aceito pelas outras pessoas. Só que para você atuar, você precisa abrir um pouco essa porta. E isso é engraçado, essa questão, assim, especialmente do palhaço, é uma curiosidade muito engraçada. Que muitas pessoas têm medo de palhaço porque é um personagem, né? Uma pessoa que se expõe muito, que aceita rir dos erros. E as pessoas normalmente têm esse afastamento por causa disso. Eu tinha esse afastamento por causa disso. Quando eu fiz o curso de palhaço, eu tinha medo de palhaço. E aí, quando eu fui fazendo o curso, caralho, velho, é por isso. Porque as minhas barreiras são tão elevadas que eu me sinto incomodada vendo as barreiras baixas da pessoa. E aí eu fui começando a perceber essa questão, assim. Eu acho interessante de pensar como também perpassa pela das artes cênicas no geral, né? Como que você pode ter todas as técnicas do mundo, você pode ter todo o repertório de passos, de ritmos, de tudo, mas se você não se deixa sentir o momento, sentir aquele ambiente, sentir a música, a sua execução vai ser uma execução, não vai ser exatamente uma dança, não vai ter aquela expressão. Tanto que muita gente, eu inclusive, né, às vezes quando tô numa batalha, eu acho que eu tenho que fazer tudo forte, tudo rápido, dar tudo de mim, ficar numa exaustão completa. E não, eu tenho que dançar como eu danço. E eu gosto muito de como tudo consegue interagir desse jeito, sabe? É tão bonito. É tão bonito. E quando você imagina uma pessoa iniciante no RPG, o que você acha que ela deve saber sobre o que é interpretação? Como você apresentaria um RPG na parte de interpretação para uma pessoa iniciante? Porque às vezes tem aquelas pessoas que gostam de exigir, né? Eu sempre odiei isso. Você precisa interpretar como se você fosse seu personagem. Tem que dizer, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. E tipo, isso já coloca uma puta pressão na pessoa que tá começando. E também não é uma verdade, né? Mas como vocês particularmente apresentariam? Sem ordem definida, agora começou a putaria. Quer começar, Bel? Pode ser. Vamos lá. Primeiro que ninguém precisa interpretar nada em RPG. Você não precisa agir como seu personagem. Você pode narrar em terceira pessoa se você não se sente confortável, né? Eu acho que a primeira coisa é você se sentir confortável fazendo o que você tá fazendo. Porque, afinal de contas, é uma brincadeira. Se você não se sente confortável, você não brinca.
né? E aí atrapalha também a questão de vergonha. Essas coisas assim estão todas interligadas. Então, primeiro você tem que estar confortável. E essa questão, como que eu falaria para a pessoa interpretar? Eu não sei essa resposta. Eu acho que existem dicas assim que eu poderia dar para pessoas. Se a pessoa quer interpretar, você pode interpretar buscando uma voz diferente. Você pode talvez interpretar até fisicamente, vamos supor, se está numa mesa presencial, talvez, ou até no online. Se o seu personagem é corcunda, talvez se você ficar assim, não é muito saudável, né, para suas costas, mas talvez se você ficar corcunda, assim, ajude a você se conectar mais com o seu personagem. Não sei, Jô, vai cortando aí no meio, deixa eu ir pensando mais coisas aqui pra anotar. É que essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Não, essa é uma pergunta difícil. Eu acho assim. Se a pessoa eu acho que para poder falar sobre isso, primeiro a gente tem que. É muito engraçado, eu passei isso na minha tese. Vai parecer que eu vou dar uma volta, mas vai ser bem o ponto. Que, às vezes, para você explicar determinadas coisas, por exemplo, para você falar sobre interpretar no RPG, às vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe exatamente o que significa jogar RPG. E aí, quando você vai explicar como que você deve ou não interpretar no RPG, você percebe que, na verdade, as pessoas têm ideias diferentes sobre o que é RPG e como se tem que jogar RPG. Então, para você criar um ambiente legal para poder falar sobre interpretação e RPG, você tem que começar a falar sobre qual que é a essência do RPG, né? Então, eu penso nisso, assim. Para mim, o conceito básico ele é um jogo de interpretação de papéis, que tem regras. E aí a gente pode pensar que ele é um jogo teatral, apesar dele ter regras que ditam muito outras coisas além do que só a sua interpretação, né? Porque tem todos os aspectos mecânicos. Então, eu acho essencial a ideia de que a gente vai performar no RPG, porque nós vamos estar em mesa com outras pessoas contando uma história coletiva. Então a gente vai estar num estado de contação de história, um estado performático, né? Todo mundo junto. A parte disso, vão ter momentos em que nós vamos precisar ditar a ação dos personagens que a gente controla. Se não quiser falar, interpreta, né? Mas que a gente controla, que a gente decide a ação deles, no caso dos jogadores. E aí, nesse momento, não tem muita regra. Eu acho que não... Enquanto o ambiente performático, né, de eu estou fora do personagem, e eu posso dizer, eu faço isso, ou meu personagem faz isso, ou fulano faz isso, eu acho que não tem diferença nenhuma. Cada pessoa funciona melhor de um jeito, e eu teria motivos diferentes para dizer qual que é a parte boa em narrar em primeira pessoa, como imersão, concentração, talvez se colocar no lugar do personagem, mas eu também posso advogar pela terceira pessoa. Você consegue separar melhor quem é você e o personagem, você fica com menos vergonha porque não é você, é o personagem, qualquer coisa que o personagem fizer é de boa, porque você tá falando do personagem, não tá falando de você, então diferentes pessoas vão se sentir mais confortável com um ou outro campo, e eu acho que os dois trazem coisas positivas por motivos diferentes, então acho que não é isso que vai definir se você tá mandando bem ou mal na interpretação. Só que, eventualmente, vai chegar um ponto em que você vai ter que falar como seu personagem. Porque a partir do momento em que você vai ter que dizer o que ele fala, o andamento do jogo fica muito intrucado se você falar, então o meu personagem fala... Pá, né? E aí você acaba falando como seu personagem mesmo, né? E aí entram todas aquelas questões, voz, pausa, outras coisas. Mas também, nada disso, ao meu ver, é necessário. Eu recebo várias perguntas das pessoas pedindo para mim sobre sotaque.
e vozes, e a minha resposta é sempre, eu sou péssima com isso. E mesmo assim, eu acho que eu consigo entregar uma interpretação bacana para as pessoas. Então, você não precisa ser um mago da voz e um dublador ou, sabe, uma pessoa com muitos recursos vocais para você conseguir interpretar personagens diferentes. É claro que saber disso ajuda. Claro, é mais um recurso. Mas, assim, não é necessário. Até existem outras coisas táteis, assim, que te ajudam a dar essa impressão de que você é outra pessoa. Uso de pausa, volume da voz, vocabulário. Entonação, vocabulário, mas assim, às vezes só o fato de você falar, em vez de você falar voz me ser, já é uma grande diferença. E você não precisa fazer nenhuma voz diferente, mas só o uso de uma palavra diferente, usual, já caracteriza o personagem. Então, assim, não existe um jeito certo de interpretar o personagem. Perfeito. É a questão do jogo. Tudo se volta para a questão do jogo. Porque um jogo, ele tem regras pré-determinadas, que seria o livro do RPG, e quando você joga com outra pessoa, você determina regras do grupo, né? Então, por exemplo, se o grupo é mais interpretativo, é mais interpretativo. Se o grupo é mais interpretativo, eu digo, vamos pegar no extremo, tá? De galera que se veste de vampiro e faz, entendeu? Live action de vampiro, entendeu? Que não é ruim. Não é uma forma ruim, E galera que senta, rola o dado e fala, meu personagem fala assim. Tudo bem, são as regras da mesa, do jogo, da brincadeira. O importante é você estar confortável e se divertir. Eu gosto muito de pensar na ideia dos sotaques de uma dica que a Anne Hathaway deu acho que na 13ª temporada de RuPaul's Drag Race. Nossa, essa temporada teve dicas muito boas, inclusive. Muito boas. Que a dúvida, como é que eu faço um sotaque que não é meu? E ela disse que, cara, você não interpreta um sotaque, você interpreta alguém que tem aquele sotaque. Você se lembra de uma pessoa que você conhece ou que você ouviu que tem aquele sotaque. Isso é muito real, sabe? Isso é muito real. Eu, quando fui mestrar... Estou mestrando, se a pandemia deixar, como é que é? Rise of Tiamat? É isso mesmo? E aí tem um conselho de dragões metálicos que os jogadores online se encontram. E, porra, é muito NPC pra lembrar. Aí eu fiz uns cardzinhos, né? Imprimi, fiz assim, tipo, dobrei pela metade e coloquei em cima do meu escudo do mestre. Pra frente tem a ilustração e o nome de cada dragão. E atrás tem, tipo, os ideais, tarará, e como eles falam. E aí o dragão dourado eu botei assim, fala que nem o Sean Connery. Assim, aí eu faço o dragão falar assim, não faz sentido nenhum em português. Mas só dele falar assim, daquele jeito meio escocês assim, já muda tudo completamente e permite que o personagem ele seja lembrado. Então eu sempre gostei muito dessa técnica, mas atenção, né, que vamos ter uma noção, assim, se você tá fazendo tipo um sotaque nordestino pra zoar o sotaque, aí não tá claro. sendo legal, sabe? Então Sim. Tem que ter essa leve noção. Mas uma dica com sotaque, que eu vejo muita gente falando eu sei fazer vários sotaques em inglês. Porque a maioria das séries e filmes que a gente assiste, vamos ser realistas, né, são em inglês. Então você escuta referências de vozes em inglês. Então é muito mais fácil você fazer sotaques em inglês. Então procure conteúdos até de dubladores brasileiros, porque tem muitos dubladores brasileiros excelentes. Excelentes. Procura ouvir isso e deixa de fundo. A nossa dublagem brasileira é excelente. É excelente. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da Nova Onda do Imperador, porque a Nova Onda do Imperador, Por favor, é horrível, o original é horrível. O que torna um filme incrível, eu acho, é a dublagem em português. A dublagem em português, ela transforma o filme. No inglês só tem a Eartha Kitt que salva, que a voz dela é perfeita. Mas de resto... Mas é isso, escuta coisa em português. Mas aí a gente vem no outro ponto, né? É porque
A gente tem uma visão sobre o fazer artístico que ela é muito vinculada. Eu já falei isso várias vezes, mas eu sempre vou repetir enquanto eu vou em rodas de conversa. Nossa visão do fazer artístico, ela tá muito vinculada a uma ideia romântica de fazer arte, de que a pessoa é um gênio e a pessoa vai criar aquilo da cabeça dela e que, meu Deus do céu, quando na verdade, lá no princípio, né, a arte, ela nada mais era do que ritual e imitação da natureza. Faz parte do fazer artístico você imitar as coisas. Muitas técnicas de interpretação têm a ver com imitar. Se não imitar outras pessoas, imitar a si mesmo em momentos específicos. Como que eu simulo tristeza? Eu lembro do meu corpo quando eu estava triste e eu imito o meu próprio corpo para simular tristeza. Ou eu imito outras pessoas. Tinha um dramaturgo alemão, o Brecht, para quando ele ia dirigir... o Brecht é perfeito. Ele pedia para as pessoas fazerem eu, por exemplo, vou fazer uma cena. Aí a Bel vai me imitar fazendo a cena. E depois eu tinha que imitar a Bel me imitando. E isso era como eu tinha que atuar. Eu tinha que imitar a Bel me imitando. Então, você começa a descobrir coisas pelo processo de imitação. E a ideia é que você não precisa ficar igual. O objetivo da imitação não é reproduzir perfeitamente a fonte. Eu não vou nem chamar de original, vou chamar da fonte. O objetivo da imitação é você traduzir uma coisa que está num lugar para uma coisa em outro lugar, né? E eu sinto que o mais importante do que... Assim, claro, né? Quando você tá fazendo uma peça, o importante é a tradução, né? Mas quando você tá experimentando e descobrindo esses caminhos, o mais importante é o caminho da tradução, é entender como eu chego na tradução. Por exemplo, esse que a Jo falou é massa. Como é que era meu corpo quando eu tava triste? Aí você reduz isso ainda. Como é que é a mão de quem tá triste? Ela é uma mão assim, toda reta? Ou ela é uma mão mais fechada? Assim? Aí você vai nesses pequenos detalhes. Aí você começa aí. Como é que é a boca de quem tá triste? Ela é mais mole? Ela é mais rígida assim? E aí você vai descobrindo as suas coisas. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo coisas. Essa é uma dica legal. Até agora, aproveitando a pandemia, muita gente tá em casa sem poder sair. Aproveita, entendeu? Aproveita que se você mora sozinho, mora com alguém, aproveita, fica no teu quarto, entendeu? Fecha a porta e começa a fazer esses experimentos, entendeu? Começa a falar com diferentes vozes, começa a experimentar diferentes rostos, porque os rostos, eles trazem vozes diferentes, entendeu? Também. Então, tipo, essa é um meio, assim, tenta lembrar, tipo, nossa, aquele dia eu tava com muita raiva, eu quero interpretar um personagem bravo. Como é que era o meu abdômen? Ele era mais travadão, né? Isso já dá também uma outra coisa. Essa dica de coisas físicas também é muito legal para quando você tem que interpretar muitos personagens. No caso do mestre que Nintefinha tava falando, né? Eu ia passar... Ainda bem que eu não precisei passar por isso. Quando eu fui mestrar Azor, tinha uma coisa preparada, porque se as meninas interrompessem uma cena onde estava tendo uma reunião de conselho, eu ia ter que interpretar muitos personagens diferentes discutindo entre eles, porque eu queria saber o que elas iam pegar de informação. Então eu não podia narrar, vocês escutam eles falando e eles falaram sobre isso. Eu queria que elas, com o diálogo, pegassem o que elas pegassem, e isso era o plot. Então eu falei, bom, eu inventei essa coisa agora, né, me ferrei. Então como é que eu ia fazer? Eu não tenho recurso vocal para fazer 7 pessoas, 8 pessoas diferentes na mesma cena. Então eu tinha fechado que cada personagem tinha um gesto. Então uma personagem falava assim, então elas já sabiam que se eu estivesse fazendo assim na câmera é porque era com uma personagem.
o outro personagem falava assim. Então elas sabiam que se eu tava fazendo assim, era outro personagem. E eu pensei em poses muito diferentes, porque mesmo que a minha voz fosse a mesma em todos os personagens, só o fato de ter uma pose, você sente que... Primeiro porque tem uma mudancinha na voz, né? Eu não faço esforço nenhum, mas ele vem naturalmente pela postura do corpo. Então, beleza, eu tenho uma postura que é assim, eu tenho outra postura que é assim... Aí eu tinha outra postura que era mais ou menos assim. E aí eu podia fazer, era tosco, mas assim, funcionava. Então, não quer fazer tão exagerado, dá pra fazer coisas diferentes. Uma pessoa que fica passando a mão no cabelo, uma pessoa que fala meio de lado. Sei lá, você vai inventando recursos de acordo com o que você acha que cabe ou não. Porque aí vem um outro ponto. Às vezes, sobre a questão de interpretar, as pessoas se focam muito em eu preciso fazer uma voz, eu preciso passar um sentimento, eu preciso, sabe, coisas que às vezes são complicadas. E você tem que resolver a situação do, ok, o que eu preciso para essa cena? Eu preciso que os jogadores identifiquem que são personagens diferentes. E aí, quando você tem essa mentalidade, parece que o problema é bem mais fácil de resolver, porque daí ele não está associado à sua performance pessoal, mas ele está relacionado com a maneira com que você vai passar uma informação. E quando se torna sobre isso, sobre eu passar uma informação, cara, as coisas ficam muito mais leves. Aí a gente entra no campo, assim, do nervosismo e dessas outras coisas, porque você não precisa ser um grande ator. Você precisa cumprir uma tarefa, sabe? Eu preciso mostrar que o meu personagem tá triste. Cara, tu não precisa chorar pra mostrar que teu personagem tá triste. Você tem inúmeras maneiras de fazer isso. Inclusive, nem todas elas interpretando no sentido de você falando como um personagem e chorando. Às vezes, só de você narrar, olha, meu personagem, ele anda cabisbaixo, ele tá andando devagar, as pessoas falam com ele e ele não atende, o olhar parece distante, como se ele não estivesse olhando para aquela posição. E aí você narra isso, as pessoas conseguem perceber o que você quer passar e tá tudo bem. Você não é um jogador, sabe, melhor ou pior do que outro. Você cumpriu o objetivo do jogo, que é passar a mensagem do que o seu personagem quer ou sente. Né? Eu sempre penso nisso, até não só para questões de interpretação, mas às vezes até para questões de solucionar problemas do enredo. Às vezes a pessoa, fiz um encontro X, os jogadores não foram, e agora? E às vezes a pessoa faz uma volta na narrativa para que os jogadores caiam exatamente naquela situação, para que ele possa fazer o que ele tinha programado, e às vezes eu preciso dar essa informação, se eu não dei com aquele NPC, eu posso dar com o outro. Sabe? Eu preciso que aconteça tal coisa. Não foi exatamente do jeito que eu pensei, mas, sei lá, um NPC precisa morrer. E aí você planejou a morte do NPC, assim, na encruzilhada X, encontrando NPC Y. Aí os caras fogem da encruzilhada e tu pensa, meu Deus, eu tenho que fazer eles ir pra aquela encruzilhada. Não, pô. Vou fazer uma pedra cair no caminho deles, eles vão ter que dar meia volta. Exato, e quando na verdade era só... Cara, então tudo bem, então cai uma pedra em cima do NPC no outro lado e matou ele igual, entendeu? O objetivo é matar. Às vezes é isso, entendeu? A gente acho que vocês estão meio traumatizados com esse negócio de matar NPC aí, hein? O que vocês andam jogando? Eu tô tranquilona. Mas é aquela velha história em foco na solução e não no problema, ou ao contrário. Foco no problema e não na solução. É isso. Às vezes a pessoa quer foco na solução e não foca no problema. Se você focar no problema, você vai achar outras soluções disponíveis. E eu acho que a interpretação é assim. Cada ator tem os seus recursos. Cada pessoa tem os seus recursos. Aí vem aquela coisa, as pessoas, eu não sou um bom ator porque eu não sou engraçado. Você não precisa ser uma pessoa engraçada para ser um bom ator, sabe? A maioria dos comediantes que fazem filme não são bons atores, gente. Tô brincando. E tem muitos atores de drama que dizem que, por muito tempo, eles se achavam péssimos atores porque eles não conseguiam ser engraçados. Quantos atores de novela da Globo você escuta falando que eu queria ser engraçado, mas eu não consigo, eu não sei. E é isso.
Nem todo mundo vai ser bom em todas as coisas, mas você consegue resolver o problema com as ferramentas que você tem. Isso é importante. Agora, uma coisa dessa conversa aí que eu acho muito importante de dizer, assim, que pra mim é o que eu diria na primeira pergunta lá que foi feita de o que eu diria sobre interpretar, né, no RPG. Que eu acho que isso é para qualquer jogo de interpretação e improvisação que você está fazendo. Qualquer coisa que não tem roteiro. Para mim, é o sim e. Porque o sim e é quando você aceita o que foi proposto e acrescenta algo a mais na cena. Entendeu? Porque a partir do momento em que eu viro assim pro personagem da Jo, eu falo, deixa eu pensar uma coisa que você poderia dizer, não. Não, porque lembra aquela cidade lá? Quando eu era criança, o meu personagem foi preso por causa disso. Aí a Jo vira e fala, não, mas lá não tem guarda. Aí eu falo, mas meu personagem tinha sido preso. Aí a Jo, não, mas não tem guarda. Então é isso. Tipo, não tem... É porque daí a gente entra no outro ponto, que é... Não existe jeito certo ou errado de interpretar. Mas existem regras no jogo. E a gente esquece que o livro ele tem as regras mecânicas de combate e outras coisas relativas ao sistema muito bem descritas. Mas eu não me recordo de ler um livro de RPG e ter uma parte onde ele fala sobre regras de interpretação mesmo, de improvisação. Porque, né, eu interpretando o personagem, beleza, é um aspecto específico, né, da parte de performance dentro do RPG. Mas aí tem a parte da improvisação. E sobre improvisar, teatralmente, não existe assim certo ou errado, né? Sempre tem as exceções, mas existe um conjunto de coisas que facilitam muito o jogo e que te tornam, sim, um jogador melhor. Porque elas são regras para você improvisar com outras pessoas. É claro que pessoas que se conhecem há muito tempo conseguem quebrar essas regras. E trabalhar com isso de uma maneira interessante. Mas a gente não pode romantizar porque existem pessoas que fazem só isso. São grupos de atores que estão juntos há muito tempo, eles conhecem uns aos outros e eles fazem isso pensando no público. Eles têm códigos, eles têm repertório, eles têm uma série de coisas que nós, jogadores mundanos em casa, não temos. Então, é claro que essas pequenas regras de improvisação, elas não precisam ser, sabe, absoluta. É que nem qualquer regra do jogo. A gente sabe que se tem uma regra mecânica em algum momento no RPG que vai ferrar a cena, ferrar a narrativa ou deixar o jogo menos divertido, a gente vai mudar ela ao nosso favor para deixar o jogo divertido. Né? As regras de improvisação, elas são a mesma coisa. Mas sabendo dessas regras, o jogo fica muito mais interessante. E aí também tira um pouco da carga de a minha performance pessoal, que eu tenho que ser um gênio na interpretação, um grande ator, para, eu sei que existem regras e eu preciso seguir. Por exemplo, poxa, se eu falar não pro meu colega, eu vou quebrar as pernas dele. Por exemplo, nossa, vamos até aquela taverna pedir informações. Aí tu fala, não, ponto. E aí você fica, caraca, velho, e agora? O que eu vou fazer? Mas você pode falar, não, vírgula. Eu não quero ir para essa taverna por causa disso, 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 disso. Aí você abre um diálogo para a pessoa conversar. Ok, beleza. Ele não está falando exatamente não. Ele está dizendo que ele não quer por causa desse motivo. Mas talvez eu possa convencê-lo. Aí, talvez eu possa oferecer uma outra coisa. Ou talvez a minha ideia não seja tão boa. E aí vocês vão desenvolvendo em cima disso. Então, né, uma dessas regras de improvisação é essa. Nunca diga não. Sempre diga sim, né? Então, para poder ir, assim como tem outras, né? Pô,
seja generoso, escute mais do que você fala, tente perceber os seus colegas em cena, o que as outras pessoas do grupo estão fazendo. A outra coisa que para mim tem que ser fundamental no RPG, e é muito tolo, vai parecer ridículo o que eu vou falar, mas é perceptível assim que muita gente não sabe disso. A premissa do RPG é que vai ser um grupo de pessoas fazendo alguma coisa. Então, assim, um grupo. Se você não consegue agir como um grupo, você não consegue jogar, bicho. É básico, assim. Eu quero ser o lobo solitário, brother. Se você ficar saindo toda sessão pra fazer uma porra de uma side quest individual, vai ficar uma bosta o jogo. Vai jogar um RPG solo, sabe? Tem uns RPG solo que tu pode jogar. O jogo não vai ser sobre... Tipo, o jogo não é sobre você, colega. O jogo é sobre você no grupo. É sobre o grupo de pessoas juntos fazendo coisas. Então, assim, a pessoa que, sabe, sempre diz não, a pessoa que é sempre do contra, a pessoa que não fica junto com o pessoal, a pessoa que quer sempre fazer o objetivo sozinho, que por qualquer razão procura outras quests pra fazer e não cede as coisas do grupo. Eu não gosto de falar que você tá jogando errado, mas eu sou obrigada a dizer que sim, você tá jogando errado. Porque você respeita uma das regras, porque as pessoas têm dificuldade de entender que tem algumas coisas de estrutura narrativa e de improvisação que são básicas do jogo, que é essa parte de... Olha só, a gente vai jogar em grupo. Então, assim... se você não jogar em grupo, se o seu personagem não pertencer ao grupo, se as pessoas que estão jogando não criarem um espírito de grupo, o jogo não vai funcionar. Os personagens precisam criar uma dependência entre eles. Porque o jogo é sobre esse grupo de pessoas que tem que ficar junto. O jogo não foi pensado para separar pessoas. Ele não foi pensado para ficar cada um num lado fazendo um objetivo. O nível de desafio dos monstros nos livros, ele é pensado para 4 a 5 jogadores. Você pode aumentar ou diminuir para acertar o nível de XP, mas a básica do livro, a tônica principal é 4 a 5 jogadores, sabe? Então, dificulta, bicho, se vocês não se ajudarem a ficarem juntos como grupo. Ou, sabe, aquele grupo que tá sempre brigando e o mestre tem que fazer um esforço sobrenatural para ficar inventando o plot para que as pessoas fiquem juntas. Poxa, faça um favor pro seu mestre, cara. E encontre motivos para o seu personagem querer se juntar à party, sem o seu mestre ter que precisar enfiar eles goela abaixo, sabe? E eu fico me perguntando se tipo, essa dinâmica de, por exemplo, ficar brigando com o grupo é divertida para você. Tipo, você tá conseguindo o que você queria jogando em grupo conflituoso? O grupo inteiro está se divertindo? É o que vocês queriam? Entendeu? Se pergunte isso, se você se vê nessa situação, sabe? Senão você fala, tá, eu posso ceder um pouco. Talvez se eu ceder um pouco, essa minha teimosia, o grupo se ajeite. E se não se ajeitar, é muito importante que o grupo sente e converse e dialogue que tipo de jogo vocês querem jogar. Porque se cada um quiser jogar um jogo onde cada um é um herói individual, beleza, é mais fácil ainda, entendeu? Cada um baixa um joguinho de RPG no computador, entendeu? E tu joga com o herói. É que a gente começa a entrar nesses campos. É óbvio que, assim, eu não vejo problema nenhum em personagens conflituosos e personagens que brigam com o grupo. Inclusive, eu particularmente acho chato também quando o grupo nunca tem conflito e as pessoas se amam e sempre é uma família feliz e não tem nenhum problema. Também não, a gente não precisa ir para esse extremo. Só que aí é uma questão de... O grupo precisa saber balancear as coisas. E ele precisa saber que tem determinadas situações que é preciso que todo mundo esteja junto e que a gente precisa se ajudar a ficar junto. Em outros momentos, a gente pode se permitir brigar, separar, discutir e passar por outras situações conflituosas e tá tudo bem também, né? Mas, de novo, e aí o que eu falo, se você tem o foco no problema e não na solução,
as coisas começam a ficar mais tranquilas, sabe? Outro rolê que pode ajudar essa questão de grupo dividido, se o grupo realmente quer esses momentos em que os personagens brilhem individualmente, são momentos de downtime. Entendeu? São pequenos, tipo, você faz uma sessão de downtime, onde cada um vai, tipo, conversar ali com a galera da cidade, entendeu? Cada um resolve seus problemas. É uma sessão de separação. Mas se toda sessão for assim, você não tá jogando em grupo. Você tá jogando sozinho, perto de outras pessoas. Exato. Eu sempre fico... Eu tenho um caso de um grupo que eu jogava com umas amigas minhas e eu aprendi muito com esse grupo porque eu nunca tinha jogado com elas, nós somos amigas, assim, de longa data, mas a gente nunca jogou RPG juntas. A gente sempre fez cosplay juntas, né? E aí, na pandemia, como a gente não tinha mais possibilidade de se ver, e duas de nós já jogavam RPG com outras pessoas, a gente resolveu que todas nós juntas íamos jogar RPG. E aí foi muito engraçado, porque eu demorei a perceber o quanto nós tínhamos problemas de ser um grupo. E mesmo eu, estudando teatro, sendo uma jogadora relativamente experiente, eu levei muito tempo para perceber que as nossas personagens não eram um grupo. Nós éramos pessoas que andavam juntas. E aí, assim, a gente funcionava durante um tempo. E tudo ocorreu bem. Só que chegou um determinado momento da aventura que o fato que a gente não era um grupo começou a cobrar. Então, os personagens começaram a se distanciar e brigar, e a gente não conseguia mais fazer eles ficar juntos. Cada um queria ir para um canto, cada um tinha objetivos muito diferentes. Alguns personagens abandonaram simplesmente a quest principal, porque eles achavam que a quest principal era só problema de fulano e não deles. Quando, na verdade, o problema do mundo é o seu problema. Assim, não é porque o boss não matou a sua família que o boss não é problema seu. E se ele vai destruir o mundo onde você vive, você não vai ter onde viver depois. Então, mas a gente começou a enfrentar esses problemas oriundos de várias fontes. E isso começou a me fazer questionar sobre isso. Até que ponto a gente precisa respeitar a individualidade dos nossos personagens, mas até que ponto também a gente já tem que pensar em como que eles vão se interagir com o grupo. E eu acho que a melhor maneira que eu encontrei de tentar passar isso para elas, ou de conversar e até passar para outras pessoas é, cara, cria um personagem que ele não tem o que é necessário para resolver o problema dele de saída. Então, vamos supor, eu sou um ladino e o meu objetivo é roubar um grande tesouro que tá numa dungeon. Só que nessa dungeon tem uma runa mágica na porta e eu não consigo passar. Eu vou precisar de um mago. E é isso. E não importa quantas vezes você brigue com o mago, você ainda vai precisar dele, porque você precisa entrar naquela dungeon que tem aquela coisa. Então você não vai poder sair do lado daquela pessoa enquanto você não resolver esse problema. E assim, talvez uma hora você resolva esse problema, mas aí vocês já vão estar próximos. Eu gosto muito desse tipo de relação. Eu penso muito em filmes com aqueles buddy cop movie, né? Que os dois caras são policiais, eles sempre brigam. Tipo, Máquina Mortífera pra mim sempre vai ser o exemplo clássico. Mas eu tô assistindo agora o Agente da Uncle, na Netflix, que tem o Henry Cavill como agente da CIA e tem um outro cara como agente da KGB que estão trabalhando juntos. Pra mim eles já são namorados, foda-se o roteiro. E é muito esse negócio de, tipo, inimigos que acabam tendo que trabalhar juntos forçadamente. E eu sempre gostei muito de pensar isso num grupo. Que às vezes o teu personagem, ele de repente é mau. Ele pode funcionar no grupo. Sabe? Ele pode fazer aquele plano que vai salvar todo mundo do jeito mais brega possível que tu detesta, mas tu tá aprovando ali, tu tá junto talvez pelas pessoas do grupo, ou então por algum objetivo, ou então porque tua avó que ensinou tudo que você sabe sobre matar pessoas tá lá no meio do fogo cruzado, e tu vai a contragosto, mas você vai, porque o personagem tá indo a contragosto, não o jogador, né? O jogador tá lá pra se curtir. Exato. Então, às vezes eu vejo também que é isso, assim. Minha outra dica pra... Pô, se você quer ser um jogador e
Porque eu acho que também tem isso, né? Interpretar tem muito a ver com o improviso e com essa parte do jogo. Então, se você quer interpretar melhor, não dê tanto trabalho pro seu mestre. Ou não espere que o mestre vá resolver todos os problemas. Eu sei que existe muito mestre que gosta de centralizar o problema para ele, mas às vezes você pode apresentar coisas pro seu mestre que não vai precisar que ele mexa pra caralho na narrativa e nem que ele faça um esforço absurdo extra, sabe, pra fazer qualquer outra coisa. É simplesmente pequenas ações que você, como pessoa, pode fazer que vai aliviar um peso nas costas do seu mestre, né? Então isso, poxa, eu vou fazer um background, eu preciso de algum objetivo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu vou jogar agora com essas minhas amigas, vou trocar de personagem, vou ser uma princesa. Ah, beleza, eu vou ser uma princesa, meu objetivo é fazer uma rebelião, mas eu nunca peguei numa arma. Eu vou precisar de pessoas que peguem numa arma pra mim. E é isso. Se vão ser os outros personagens, se vai ser um NPC, se vai ser qualquer outra coisa, não importa. Eu não consigo resolver esse problema sozinho. Eu vou soltar a mesa Loft. Então, a partir do momento em que eu não consigo resolver esse problema sozinha, eu posso ir em aventura e encontrar outras coisas que vão me ajudar a resolver esse problema. Porque essa também é uma outra coisa fundamental. Às vezes a gente pensa numa história de um personagem e começa pensando nas coisas, mas o fundamental é sempre ele precisa ter algo pra resolver. Ele precisa querer alguma coisa, precisar de alguma coisa, independente de qual coisa essa coisa seja. O personagem, a personagem tem que ter alguma coisa ali. O pessoal do E chat desse comentou ponto em de dado partida- momento. Comentário em dado momento que o Geralt não funciona, né? O Geraldo do Witcher não funciona no grupo de RPG, mas ele funciona, porque se você assiste a série, ele nunca tá sempre sozinho. Ele tá com a Yennefer, ele tá com outras pessoas. Ele é um lobo solitário, mas que ele se vê obrigado a interagir com outras pessoas, inclusive com o bardo, que é sempre divertido, sabe? Mas, cara, Ele é um lobo solitário que não consegue fazer as coisas sozinho. exato! Eu acho assim, o Geralt pra mim é um ótimo exemplo de um personagem que não consegue. Ele é forte, ele é poderoso pra caramba, mas mesmo assim ele não consegue resolver as coisas sozinho. Em vários momentos do jogo, do terceiro, que foi o mais popular, você precisa da ajuda da Triss, você precisa da ajuda da Yennefer, você precisa da ajuda da Ciri. Então, inclusive, ele precisa da ajuda de até outras figuras aleatórias para dar informações que ele não conseguiria sozinho. Então, ele tem os motivos pessoais dele para desconfiar de pessoas e todas as coisas assim, mas ele é um personagem funcional na trama. Porque aí a gente vem com um outro ponto, né? Eu acho que também é importante entender que a gente está contando uma história. E por mais que o ato de contar histórias a gente tenha passado por um processo da sociedade em que nós paramos de contar histórias de maneira geral e só consumir coisas cada vez mais curtas ou não ter a autonomia de eu mesmo contar uma história, a gente precisa resgatar isso, porque o RPG, ele é sobre isso no fim. É um exercício da gente criar uma história curta, longa, de diferentes formatos, mas continua sendo uma contação de história. Tem personagens. Nesse sentido, assim, não tem... Ainda vai ser uma contação de historinha, por mais que você tente, sabe, sair da casa, ser super contemporâneo, ainda vai ser... É uma contação, né? Uma contação de história. Uma criação também, né, de história. Não, mas aí vem aqueles pontos que a gente pode, assim, tentar no pós-dramático. Ainda existem personagens. Você parte do pressuposto que cada jogador é um personagem. Isso é a coisa, assim, mais dramática possível, entende? Então a gente ainda... É uma atividade que ainda está sobre esses moldes antigos. Então...
ela também funciona sobre esses pretextos que são tão antigos, que funcionam que nem sobre regras, né? Mas é isso, uma ação gera uma reação, então você vê que é uma história que tem várias coisas. Tudo bem, você pode fazer uma história que tenha lapsos e ela não seja exatamente super linear, mas ainda você tem um efeito de causalidade de alguma forma, porque são os mesmos personagens, entende? Então, quanto mais a gente percebe essas coisas, daí a gente volta lá na parte de imitar, imita estruturas de histórias que a gente gosta. Imita, putz, eu vi um filme que era muito massa, os caras começavam do final. Show, cara, tu pode começar a narrar uma aventura de RPG pelo final. E aí o trabalho de vocês não importa o que vai acontecer na aventura, vocês sabem que o grupo eventualmente vai chegar ali, né? E isso é um desafio também, levar o grupo até aquele ponto e depois fazer a partir daquilo, fazer uma aventura que vai e volta. Aí não importa, mas o ponto é que você vai imitar outras estruturas narrativas que você acha interessante para você contar uma história. Você ainda tem que respeitar essas coisas de estrutura narrativa. Então, se não tem conflito, não tem história. Se o personagem não buscar nada, ele não precisava nem ter saído de casa para começo de conversa. Então, se o personagem não tem defeito, ele não é um personagem humano, porque todo ser humano tem defeitos e a gente imita o que a gente conhece à nossa disposição para poder criar os nossos personagens, né? Então, tudo gira em torno dessas coisas, né? Ele é um jogo de fantasia, mas toda boa mentira precisa de um fundo de verdade. Sim. Então, toda fantasia tem um fundo de algo real, palpável, que toca a nossa vida de alguma forma, né? Por isso, aí agora a gente pode entrar nesse ponto, por isso que não tem como o RPG não ser político, que se de alguma forma ele não toca na nossa vida, no que a gente passa aqui, aquela fantasia, ela perde Ela é vazia. Ela é vazia, ela perde completamente sentido. Numa boa fantasia precisa ter essa parte em que ela se conecta com a realidade. Sim. Essa parte que ela se conecta na realidade, ela mostra a serviço de quem ela tá. Sim. Ela vai mostrar a realidade, qual realidade que ela tá se conectando, de quem é essa realidade. A partir do momento que ela mostra isso, ela mostra aquela política, ela mostra o que ela é. Então, um RPG que não é político é um RPG que se conecta com uma realidade que ignora certos aspectos da vida. Então, ela é política porque ela escolhe ignorar. Ignorar é uma posição também. Como é gostoso ouvir vocês falando, viu? Eu praticamente até agora nem precisei falar, eu mal precisei fazer prompt nas coisas, porque vocês só foram fluindo, sabe? Foi fluindo e entre vários tipos de assuntos. Até teve algumas perguntas aqui que vocês praticamente já responderam, né? Tipo, mas rapidinho. Falaram aqui do Gerald. Do Gerald de novo. E é importante lembrar a mídia que ele tá também, né? Que é videogame e uma série onde ele é o personagem principal. Sendo o personagem principal, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais independência de fazer coisas sozinha. Quando você tá jogando um RPG com um grupo, eu acho ruim você pensar, eu vou fazer um personagem para ser o personagem principal. Porque eu acho que não faz sentido, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, como um exemplo que eu gosto e que eu acho que é uma série que tem muita vibe de RPG, é Avatar e o Príncipe Dragão, que tem personagens muito importantes pra plot, mas eles todos são um grupo, entendeu? Eles não tem um personagem que você aponta e fala é o principal. Nem o Aang, que é o próprio Avatar, você aponta e fala ele é o principal. E o nome da série é A Lenda de Aang. E ele não é o personagem principal. Todos são, entendeu? Eu acho que no Príncipe Dragão, no Avatar, eu ainda acho que o Aang ainda tem uma parcela mais de protagonismo. Mas no Príncipe Dragão, cara, realmente, tu olha o Príncipe Dragão e tu não consegue sacar quem é o protagonista. Porque, né, o Príncipe Dragão, né, não é o protagonista. Mas também
Eu até esqueci o nome dele, eu lembro só o nome da Ryla, porque eu adoro o nome dela. Mas enfim. Só preciso lembrar dela também. Não, precisa ela da é Maia maravilhosa. também. Da tia Maia também, por favor. Mas o ponto todo é que eles têm uma narrativa muito equilibrada, né? E eu acho que ali trabalha bem essa dinâmica de os personagens que dependem uns dos outros, que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Tudo bem, eles têm tramas interligadas, né? Aquela ajuda do mestre do destino para fazer as histórias se cruzarem de um jeito meio bizarro. Mas, assim, eles mesmos mostram entre eles a dependência que eles têm entre eles. Então, também facilita o trabalho de mantê-los juntos. Então é isso, assim. Se você pega o Geralt como exemplo de personagem foda e que não dá pra jogar, não dá mesmo, porque ele é o principal, né? Se você pegar por esse sistema de exemplo de série onde ele é o principal, realmente, se você quer jogar com o personagem principal, eu diria que RPG de grupo não é o teu jogo que eu indicaria pra você. Como eu falei, Porque tem todos RPG solo aí. precisam ter uma parte. Tem RPG solo. Todos os personagens precisam estar envolvidos juntos, assim, nenhum precisa ter esse brilho maior, porque o brilho maior é quando vocês trabalham em grupo para solucionar as coisas, porque não é possível você fazer, por mais que você seja um combeiro safado do caramba, você nunca vai conseguir fazer tudo, não perfeitamente. Você pode fazer tudo mediano, mas vai ser o suficiente para estar no nível 20, por exemplo, sozinho? Não sei se vai. E aí você tem que fazer essa escolha. Se você quer jogar sozinho ou você quer jogar em grupo. Exato. Então tem sempre essa questão. E sobre achar esses objetivos, uma coisa que me ajuda muito é realmente andar. Literalmente andar. Eu ando pela minha casa e eu parto do ponto A para o ponto B. Com qual objetivo? De chegar. E aí eu vou fazendo. O meu objetivo é chegar até tal lugar. E esse é o meu objetivo que eu cumpro até lá. Quando eu cumpro isso, eu falo, chegando lá, eu vou fazer o quê? Vou fazer outra coisa. E eu aplico isso na criação de personagem. Entendeu? É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu falo, qual é o primeiro objetivo da minha personagem? Curto. O objetivo é a curto prazo. Talvez ela nunca tenha tido um amigo de verdade. Então, o primeiro ponto é conhecer alguém e ser amigo dessa pessoa. Depois disso, o que ela mais quer com essa questão de amizade? Ela quer dominar o mundo. Tá. É muito pro segundo passo. Vamos, antes de dominar o mundo, talvez montar um dragão. Isso já é mais fácil com um amigo. Entendeu? E aí tu vai fazendo essas camadas, assim. Você vai indo do ponto A pro ponto B, pro ponto C. Não tente ir do ponto A ao Z. Entendeu? É impossível. E fica vazio. Você precisa construir o meio. É aquilo que a gente falou também da tradução, né? Da imitação. Não é sair da imitação para tradução. Você tem o processo de descobrir esse caminho. Então A outra coisa que eu gosto de pensar também é às vezes um objetivo abstrato. Por exemplo, o objetivo da minha personagem é ser alguém. Que? Saca? E aí tu começa assim, não, a minha personagem, ela quer ser alguém porque quando o pai dela morreu, ninguém foi no enterro. E ninguém se importou. E ninguém vai lembrar do pai dela. Então ela viu todo mundo, né? O pai dela, que antes era cercado de pessoas, simplesmente não foi ninguém no enterro, ninguém lembra quem ele é. E a vida dele passou assim, desapercebida. Então qual que é o objetivo da pessoa? Ser alguém. Porque ela não quer ser esquecida, né? Então eu também sempre gosto de pensar nisso, né? O que eu quero e por que eu quero. Porque às vezes você descobre que o que você quer não é... O motivo não era aquele que você achava que era, e aí o seu personagem muda, amadurece, ou vira vilão, ou sei lá, ele muda. O que também é interessante pra ver como que a história afeta o personagem. Ou às vezes
Não, às vezes ele continua tendo o mesmo motivo e ele descobre que ele pode ter outra coisa para, sabe, resolver o problema. Esse era o Vai exemplo da desbloqueando Asia. novos caminhos, né? A Asia em Mares de Sal e Sangue era isso. Ela queria ser alguém, porque ela não queria ser esquecida. Então, depois ela viu que talvez, beleza, ela não precisa ser alguém para ela não ser esquecida. Talvez se ela tiver filhos, eles sempre vão lembrar dela, como ela lembra do próprio pai. Então, a necessidade de eu quero ser alguém passou a ser eu quero ter uma família. E você vai transformando isso de acordo com as coisas que a narrativa vai te entregando. Então, isso eu gosto dessa perspectiva porque te dá é aquela coisa da jornada, te dá um porquê perseguir a jornada. Essa é a coisa mais importante. Quando vai estudar um texto dramático, voltando ao tema de teatro, né? Vai pegar um texto bizarro, qualquer, né? Vai interpretar Romeu e Julieta. Cara, você olha o texto e você vai descobrir o que Romeu quer, o que Julieta quer e por que eles querem aquilo. E aí, quando você descobre isso, você consegue interpretar eles na cena. Porque aí você vai mostrar a maneira com que eles falam aquelas palavras para conseguir o que eles querem. E isso até ajuda na hora de improvisar. Às vezes pessoas que não têm muita experiência ou nunca jogaram RPG me perguntam, tá, mas tu improvisa tudo da tua cabeça? Como tu sabe o que falar na hora? Sabe? O que vai te alimentar nesse sentido? E aí eu sempre falo, é porque você sabe o que você quer. Então, quando você sabe o que você quer, é fácil você dizer que sim ou que não. É fácil você querer se unir a uma causa ou não, resolver um problema ou não, causar um problema ou não, se unir o grupo ou não, porque tudo gira em torno de você conseguir o que você quer e até onde você vai para conseguir o que você quer, né? Tem a questão também de você conhecer o personagem, né? Quando você conhece o personagem, você sabe o que falar nas situações, porque você conhece aquela pessoa. Tipo, quando você conhece alguém, você já imagina qual vai ser a reação das pessoas. Quando você manda um meme para alguém, por exemplo, você manda por quê? Porque você imagina que a pessoa vai gostar disso. Você já tem um conhecimento. Então. Você já tem um conhecimento que a pessoa pode vir apreciar isso. Então, quando você tem essa noção, assim, você se sente mais livre até para improvisar. Tanto é que em muitas brincadeiras de improviso, especialmente em peças de improviso, assim, sempre existe um tema, né? Nunca é um improviso solto, assim. Sempre existe um tema, porque daí você consegue imaginar coisas, assim, e você consegue criar esse caráter, assim, que te ajuda a guiar a você inventar coisas, assim. Iribomba mandou uma pergunta muito boa, que eu acho que fala bastante com muito do que a gente falou aqui, porque vocês já tem várias perguntas, vocês atravessaram todas, assim, tipo, foram passando, foram jogando bombas, assim, tipo, já respondi, e foi quando o papo foi assim mesmo. A pergunta é, mas como não ser extremamente crítico com você mesmo, pois todos acham meus personagens fofos? Bom, mas não sei se são mesmo, pois sempre acho que dá pra melhorar um pouco mais, sabe? Cara, autocrítica, ela é uma coisa complicada. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente autocrítica, assim, e superar isso, ou aprender a lidar com isso, é um exercício constante.
O que eu mais gosto do RPG é que, por ser improviso, parece que você tem um aval de eu fiz o melhor que eu pude com o tempo que eu tinha, né? Porque quando você vai atuar numa peça, você tem todo o tempo do mundo para lapidar aquela cena. Então parece que ele é um trabalho infindável. Porque quanto mais você ensaia, melhor fica. E aí você cai na armadilha de quando não tem limite, você fica naquilo até aquilo te deixar satisfeito. Ou até tu não aguentar mais, porque você não consegue ficar satisfeito. Acontece também. E eu, que tenho isso comigo, sei que isso é algo extremamente destrutivo. Então, a minha sugestão é: o que tá feito. Buscar melhor a cada momento em que a gente faz, ou buscar se superar a cada personagem, é uma vontade válida. E eu acho que até de certo ponto necessária quando a gente é artista e a gente quer alcançar outros lugares. Eu não vejo problema da gente ser autocrítico. Ele leva a gente a lugares bons em questão de produção, né? Poder olhar para o seu trabalho, fazer essa crítica e aprender com isso. Mas isso não pode... A partir do momento em que isso começa a te impedir de fazer coisas, isso é um problema. Sabe? Não vou jogar porque ensaiei aqui o meu personagem no banheiro antes e eu não tô satisfeito com a fala. Então eu não vou entrar numa mesa de RPG enquanto, sabe, eu não tiver um personagem que eu olhe e fale, nossa, que personagem incrível. Cara, tu não vai fazer o teu personagem sozinho. Tu não vai interpretar sozinho, porque tu vai estar contracenando com outras pessoas. As pessoas menosprezam o quanto a presença de outras pessoas te ajuda a crescer enquanto ator, enquanto artista. Gente, rapidinho, eu vou ter que sair 5 minutinhos, 2 tempinhos. Mas, de novo, é uma herança romântica que a gente tem, de que o artista, ele vai fazer tudo sozinho. O artista não faz tudo sozinho. Ele precisa, sabe, um escritor tem revisores, editores, tem amigos que leem o livro. Quantos rascunhos, uma vez um amigo me disse isso, ele disse, quantos rascunhos tu acha que Leonardo da Vinci fez antes de fazer a Mona Lisa? A gente não sabe, porque isso não entra no trabalho final. Mas a gente precisa saber que existe essa necessidade de projeto e que pra gente poder olhar a coisa que a gente fez e criticar pra melhorar, essa coisa ela precisa estar feita. Pronta. Você precisa pôr um ponto final naquilo pra você poder olhar de longe e falar, ok, eu fiz isso, não ficou legal por causa disso, e no próximo eu vou melhorar. Você precisa terminar. Então, tá fazendo a interpretação dos teus personagens, não ficou completamente satisfeito com o resultado? Continua fazendo. E aí eu vou citar o Volo, que jogou Skyfall. Que joga Skyfall com a gente. E o Volo disse, quando a gente entrou, acho que no estúdio pra gravar a primeira temporada, e ele falou, sobre o Rainor, né? Eu já fiz esse personagem várias vezes e eu nunca gostei de como ele ficou. Eu acho que agora, finalmente, eu vou conseguir fazer esse personagem do jeito que eu queria. Sim, não era a primeira encarnação do personagem. Mas também não significa que, sabe, pra tu fazer um personagem bom, você precisa fazer várias encarnações dele. Não, mas é um trabalho de construção. Cada experiência... A gente aprende assim, é um acúmulo de experiências e de coisas. Quanto mais você joga e jogar com pessoas diferentes,
sistemas diferentes, narrativas diferentes, você vai sendo bombardeado por estímulos diferentes. Começa a ver as coisas por um outro prisma e pode formar a tua própria experiência formada nesse, sabe, vasto repertório. Quanto maior o nosso repertório, e aí não significa só de experiência pessoal em questão de tempo de vida, mas assim, o repertório teu que tá ali, mais interessante vai ser o trabalho que tu vai poder entregar, porque aquele conjunto de referências, ele é único seu. Então as pessoas às vezes perguntam, como é que você faz pra criar personagem? Cara, Sei a lá. Aja eu criei com um livro do Walter Benjamin, uma música do Blind Guardian, um Miroku do Inuyasha, e tipo, velho, é uma união de referências bizarra pra cacete. A Piedade foi criada porque eu queria sair do estereótipo do paladino, aí eu vi uma fala num anime underground bizarro que eu achei legal, e o Nico, sabe? Meus personagens, eles são tudo assim, é uma união de coisas completamente bizarras que eu pego de lugares distintos e junto no mesmo lugar. E parece incrível, mas assim, quando as pessoas conhecem as referências que eu tenho, elas começam a saber de onde que eu peguei as coisas. E o que importa não é assim, peraí. Deu. Saúde. Obrigada. O que importa não é, sabe, nossa, ela tá pegando várias coisas e fazendo uma coxa de retalhos. Eu fiz o arranjo. A maneira com que eu arranjo essas informações também é minha. E quais partes das minhas referências eu vou pegar para fazer o arranjo também é minha. E como que eu vou fazer com que elas fiquem juntas, porque não é só pegar elas, também tem a ver com como que elas, sabe, interagem entre elas, também é minha. Então, é um processo, sabe? E vem dessas experiências, né, que você tinha falado. E você, cara, até os atores fodas, assim, de Hollywood tem esse processo de criação de, por mais que o personagem esteja escrito no papel, pro ator dar vida a esse personagem, o ator precisa encontrar esses pontos que ligam, e é um processo pessoal, assim. Todo mundo tem um processo muito diferente de criação de personagem no mundo artístico, assim, falando agora de atores mesmo, assim. Não tem tantas teorias de criação e nenhuma é única, nenhuma é certeira e funciona para todos. Cara, o Stanislavski, que eu acho que é o mais comum que a galera estuda no ensino médio, né? Então, acho que todo mundo tem uma ciência dele. Ele passou a vida inteira estudando uma coisa, e aí, quando ele tava pra morrer, ele falou, não, cara, eu errei. Na moral, não. Deixa eu trocar aqui umas coisas. Entendeu? Então é realmente isso. Você vai experimentando, você vai vendo, e se seus NPCs não estão passando as informações, o sentimento, né, que o grupo devia estar sentindo, por exemplo, se é um personagem assustador e o grupo acha que o personagem é fofo, tenta de novo. Tenta, sabe, não vai experimentando outras coisas, outras maneiras, outras formas de fazer. Talvez em vez de você tentar ser assustador, mostre que o personagem é assustador. Entendeu? Em vez de você tentar fazer uma voz assustadora ou narrar ele com uma aparência assustadora, mostre ele sendo assustador, mostre ele dizimando uma cidade, entendeu? É assustador. E se o grupo ainda falar, ele é fofinho, o seu grupo tem problemas. Talvez o seu grupo seja o assustador. Eu seria a pessoa que provavelmente compraria a ideia do fofo e deixaria o vilão revoltado que as pessoas acham ele fofo, sabe? Isso também é uma boa ideia, entendeu? Sim. E aí você chega, um personagem frustrado, que ele quer ser mal, e a galera fica, ai, você é tão fofinho. Até que ponto ele chegaria pra provar que ele não é fofo? Essa também é uma coisa, entendeu? O início da fala... As pessoas vão ficar achando fofo. Oh, desculpa. O início da fala da Jo reluz muito sobre a dúvida de Iri Bomba ali, que às vezes a nossa autocrítica ela vai longe demais. Tipo,
calma, sabe? Se as pessoas estão falando que estão gostando de alguma coisa que você tá fazendo, não é de graça. Especialmente se você não perguntar, vocês gostaram desse personagem assim? Se elas só chegam e falam, putz, então presta atenção nisso. E geralmente é isso que eu acabo fazendo nas minhas mesas. Eu presto atenção no feedback que os jogadores vão dando conforme a mesa vai passando e invisto no que as pessoas gostaram, né? Tem o exemplo na mesa de Baldur's Gate, Descent into Avernus, Descent into Kubanakan, também o apelido dela, em que tinha o Mortlock, que é filho da vilã do primeiro capítulo, e ele, tipo, encontraram ele apanhando porque um outro irmão dele queria matar ele, sabe? E aí eu interpretei ele meio que é super grandão, assim, tem uma queimadura horrenda no rosto, que meio bem Zuko, assim, sabe? Que fizeram nele quando eu era criança. E aí eu interpretei ele meio bobo, assim, meio ingênuo. E os jogadores amaram o personagem. E aí eu investi mais nele ser bobo e ingênuo. E ele foi ficando cada vez mais querido. E aí na mesa de segunda-feira eu matei ele. Às vezes é essa brincadeira também. Não foi de propósito. Podia morrer várias pessoas, mas morreu um NPC. Cara, mas uma coisa, desses NPCs assustadores, assim, que o grupo vai crescendo, eu lembro da Davina e do irmão da Irina lá, de Sanguinis, né, que é uma mesa que vai aqui pro canal do YouTube. Lá no início tinha um cara que tinha uma mão monstruosa, assim, ele batia nas pessoas da cidade, assim, ajudava o guarda e tudo. E a minha personagem, ela entendeu esse outro lado dele, assim, e falou, cara, tá tudo bem você ser mal, você tá frustrado, você tem um monte de dor, você tem um monte de sofrimento, sabe? Faz parte da vida, eu acho que ninguém nunca foi gentil com você. E agora, pra última pergunta, já que a gente tá chegando na finaleira dessa live que tá muito gostosinha, eu vou perguntar pra cada uma. Ao contrário da autocrítica. Qual foi a sua interpretação preferida? Aquela que te lembra, assim, que tipo, nossa, te traz, chega lá que mejar, chega a encher, assim, tipo, as maçãs do rosto de sanguinho, assim, sabe? Fica vermelhinha, de tão gostosinho que é lembrar aquela interpretação. Só própria, sabe? Não outra pessoa. Pô, é difícil, eu sou muito autocrítica. Pois é, mas agora eu quero que aquele momento que tu olha assim, putz, mandei benzaço. Acho que eu quebrei as duas. Pensar real, cara, eu não sei, Não, eu tenho dois momentos que eu gosto muito. Joga os dois. É... Eu sou bi, não escolho nada mesmo. Eu sou bi, não, então não sei escolher. Por que será que eu escolhi dois, na verdade? Os dois pra mim são com a Piedade, mas aí também eu vou entrar em outro ponto. Com a possibilidade de se ver depois, ver o momento gravado e ter pessoas assistindo e comentando a cena, a gente também tem a nossa visão, né, sobre determinados momentos muito marcados, né, pela opinião dos outros. Então, em stream, pra mim, eu tenho dois momentos. Um é na primeira temporada, a conversa que eu tenho com o Caim, a Piedade tem com o Caim, com o personagem do Marquinhos, em que a gente acerta a dinâmica entre eles e ele me entrega o pingente que ajuda a respirar embaixo d'água, o brinco que ajuda a respirar embaixo d'água. Eu gosto muito daquela cena, muito assim. Totalmente improvisada, não pensei em absolutamente nada daquilo antes, eu não tinha nada pensado. Foi proposta do Marquinhos, tudo na hora, e eu amei aquilo. Porque eu tenho outras coisas que eu acho legal, mas foram coisas que eu pensei antes, então eu acho que é meio cheat, entendeu? Porque eu fui com a ideia e aí eu joguei, então eu tinha muito controle sobre a situação. E na segunda temporada, com certeza, foi a cena que a Bel se revelou a Silvaria. Eu amo aquela cena. Na minha cabeça, aquela cena durou horas. Enquanto eu tava interpretando a cena, pra mim aquela cena durou horas. Eu pensei, meu Deus do céu, eu e a Bel, a gente tomou
1 hora do episódio de Skyfall fazendo, sabe, drama sáfico, meu Deus do céu, caralho, a fanfic bateu hard. E aí eu fui assistir depois a cena e nem era tão longa assim. Mas eu continuei gostando muito, assim. Porque... Por isso também. Porque eu fiz questão de... Eu lembro, acho que a Bel me perguntou uma vez, o que você falaria quando você encontrasse o Varia? E eu falei, Bel, eu não faço a mínima ideia. Eu não tô quero nem perguntando assim só de curioso, não tem nada assim. Nossa, gente, Não. vocês não têm ideia de quantas perguntas eu fiz pra jogo. Eu, iludida, eu nem percebi, eu sou a mais trouxa. E ali eu achei que na hora eu consegui me virar, assim, foi proposital eu não estar preparada, e eu achei que talvez isso fosse me gerar um problema, porque eu não ia saber como reagir, e quase me gerou um problema, porque tem uma hora que eu realmente fico assim, o Marquinhos até pergunta se eu tô bem. Porque ele viu nitidamente na minha cara que eu não fazia a mínima ideia do que responder. E aí eu acho que foi assim, cara, foram os 30 segundos mais longos ever na minha cabeça, porque eu fiquei completamente em tela azul e não sabia o que fazer. Na minha cabeça foi muito longo também, cara. Eu tive que reassistir, eu falei, nossa, a galera ficou muito tempo em silêncio, cara, meu Deus. Que a gente fica preocupado, né? Muita gente em cena, e aí a gente quer dar, né? Não quer roubar a cena durante muito tempo, então tem essa preocupação de não monopolizar o espaço alheio, mas eu gosto muito desses 2 momentos em especial. São momentos assim que... E eu pude olhar depois e atestar e realmente dizer, tipo, tá, não, ok, eu fiz, na hora eu achei legal, e agora eu vi de novo e continuei achando legal, porque eu tenho muito disso, quando tu tem coisas gravadas, eu olho de novo e eu falo, putz. Agora eu lembrei, aí eu fui obrigada a falar, porque, né, não é só jogador que interpreta. Toda vez que eu assisto o começo, a primeira mesa de Azor, eu falo, caralho, eu mandei bem pra caralho. Eu acho que eu nunca narrei tão bem uma mesa na minha vida. Eu nunca consegui narrar uma mesa tão boa que nem eu narrei aquela primeira, mas aquela primeira eu me superei. Eu olho pra aquilo, eu tenho muito orgulho. Eu falo, caralho, velho, essa primeira mesa tá muito boa. Modéstia à parte, eu acho que é uma das melhores primeiras mesas que eu já vi ever. Assim, e eu tenho muito orgulho daquilo. Nos outros episódios eu tenho vários problemas, várias coisas não me agradam. Eu queria resetar, fazer de novo, fazer um reboot, mas aquela primeira cena, tem canal disponível pra fazer isso. Aquela primeira mesa, assim, como um todo, eu olho e falo assim, porra, nessa mesa aqui eu mandei pra cacete, velho. Eu fico muito feliz, assim. Falei, nossa senhora, eu sou muito foda. Mas é isso que eu tô querendo, sabe? Tu pensou em 2 coisas, tu falou 3. É isso que eu quero. E você, Bel? Cara, eu tô tentando lembrar, mas foi há uns anos atrás, e eu não me lembro algum momento em específico. Mas uma personagem que eu tenho muito orgulho mesmo, que eu gostei muito da trajetória, do desenvolvimento dela, e ela significou muito pra mim, é a Naira, de Maria de Sal e Sangue. Que eu gosto muito da trajetória dela, ela tinha um objetivo muito claro na minha cabeça, que era descobrir quem ela é. Ela sabia, muito diferente da Aja, né? De criar, de ser alguém, ela sabia quem ela era, mas ela precisava conectar umas partes que estavam perdidas na cabeça dela, assim, sabe? Então ela foi uma personagem muito divertida de fazer. Eu acho que ela teve momentos muito, muito significativos para ela, desde o momento em que ela aprendeu a mesa se passava no deserto, né? Então, no momento que ela conseguiu fazer a magia de água e a magia de comida para sustentar o grupo, entendeu? Foi um momento muito brilhante para ela. E no momento em que ela começou a ter corrupção e ela não conseguia se alimentar da própria comida que ela fazia para os outros porque ela tinha problemas com a baba ácida, enfim, grandes rolês. Foram momentos muito significativos para ela de entender o que não é nada positivo nem negativo. Diga. A nossa cena no final da 2ª temporada de Maris, que a gente canta. É verdade. Puta É verdade. Pariu, tá lá. Puta É verdade. Pariu. É verdade.
eu falei, Bel, queria fazer uma música, e a Bel falou, tem uma aqui. Aí a gente mexeu na letra, a gente deu umas outras mudadas, aí Bel me mandou o guia, a gente treinou em casa, eu fiquei nervosíssima, eu tive que tomar remédio, eu tava muito nervosa. Eu tava nervosa pra caralho também. Eu tava muito nervosa e treinei o dia inteiro, e aí a gente chegou na hora da cena, e o bom é que, assim, a gente combinou, vamos fazer uma música, e uma hora a gente vai cantar junto. A gente não fazia a mínima ideia do que o Pedro tinha planejado, a gente não falou pro Pedro que a gente queria fazer uma música, nós, como jogadoras, quisemos surpreender o Pedro. Acho que como forma da gente devolver toda a dedicação, né? Exatamente, assim, foi uma forma de agradecer a entrega dele também pra narrativa, e eu acho que mostrar também o quanto a gente estava entregue, e aquele momento também é muito massa. É muito massa, é verdade. Eu sabia que tinha algum específico. Esse é um dos momentos. O jogo começou com 2, agora tá em 4 já. É bem monodissidente mesmo. Pra quem é autocrítica, eu tô até bem momento. Acho que outro momento que eu gosto muito é com a Silvária também, mas não é o momento que eu me revelo como Silvária. Eu não gostei muito desse momento, porque é um momento que eu me critico muito em Skyfall. É uma cena que eu não gosto que eu fiz, porque eu planejei muito, e aí entra esse negócio de muita planejação, planejamento também. Será de agora em diante planejação. Eu, pelo menos, eu entro muito na minha cabeça e fico muito martelando algumas coisas. E aí, se não sai exatamente do jeito que eu quero, entendeu? Eu fico muito bolada. Foi uma cena boa, não tô falando que foi uma cena ruim, mas não foi aquilo que eu tinha planejado, entendeu? Então, pra mim, é uma falha. Por mais que tenha sido uma cena incrível. Mas aí, eu me olhando como expectativa de atriz. Não é uma coisa que eu espero a todos. É uma expectativa de atriz. Mas a cena que eu gosto muito da Silvária é no acampamento, quando ela ainda estava de Alves, em que a Piedade escreve uma carta para Silvária, e a Silvária está sentada do lado dela na fogueira. E é um momento em que a Silvária fala para a Piedade várias coisas que ela procura se redimir, procura alguém na vida. E que a Piedade lembra ela da luz da lua, né? É um momento muito bonito que a Silvária se coloca nesse lugar de eu quero me mostrar, mas eu ainda não estou pronta. Mas se eu esperar mais um dia eu posso morrer. Porque eu quase morri algumas horas atrás. E ela tá bem aqui na minha frente porque eu faço, sabe? É uma cena que eu me orgulho muito. Dá pra outra sentir cena que vocês falando, dá pra sentir o quentinho que vocês sentiram. É muito gostoso, é muito bom. Mas continua, Bel, por favor. Outra cena que eu acho que me orgulho muito é com a Davina. Logo no início, quando ela encontra a Kesta. Não é nenhuma cena em específico. Mas é mais a relação das duas. Eu acho muito bonito, porque a conversa que ela teve com aquele cara que tinha mão de monstro e era tratada como monstro, ela só teve porque a Kesta não tratou ela como um monstro. Então, foi esse desenvolvimento de personagem que não é uma cena específica. Eu não consigo pensar em nenhuma cena específica. Eu penso mais nos caminhos. Foi esse caminho, assim, que eu me orgulho muito desse desenvolvimento, assim. E principalmente dela se aposentando para ficar com os lobisomens, assim, é uma coisa que encaixa muito bem desde o início, que é uma construção muito bonita de personagem. Então acho que são esses os três caminhos, assim, que eu mais me orgulho de ter feito. Gostei, adorei. Pedi 1, vocês me deram 7 no total. Achei muito Galadriel, né? O Gimli pediu 1 fio de cabelo dela, ela deu 3. Assim, um só? Não, que chuchu. Toma aqui vários. Só tenho a agradecer a vocês duas, vocês foram sensacionais, o papo foi incrível. Eu praticamente eu acho que eu fiz 2, 3 prompts assim pra ajustar o caminho da conversa, porque o resto não foi necessário. Vocês foram passando cada vez mais. Acho que a gente
só respondeu de fato uma pergunta aqui do chat, mas acho que era a pergunta mais pertinente, que realmente tinha a ver com um assunto e que realmente pode ajudar todo mundo, que é a questão de se autocriticar demais. E vocês viram aqui, inclusive as cenas que elas se autocriticaram ainda lembram com carinho. Então eu acho que quando você lembra de algo com carinho, é que você fez algo muito certo. Não só pro grupo, não só pra mesa, mas também pra você. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a gente, mesmo quando mestra, tá ali pra curtir, sabe? Então é bom procurar isso. Eu tenho no meu coração uma fala de um amigo que diz que o jogo mais realista é estilo Dungeon World, que dá XP quando você falha. Entendeu? É isso, você não vai acertar desde o início. Você precisa errar pra você aprender. Muito bem. Vamos agora fazer um encerramentozinho. Você que está assistindo, daqui a 20 minutos tem outra mesa aqui mesmo no canalzinho, tá? A gente estourou o horário porque como é que eu ia interromper essas maravilhosas? Não tem como, né? Não tem como. Mas, então fica aqui. Eu só vou dar uma derrumadinha na live daqui a pouquinho pra poder dividir o vôlei certinho, mas pode ficar aqui que já vai rolar a telinha de espera e tal. Eu quero pedir agora primeiro para a Belzinha sua apresentação final, onde as pessoas podem te achar e saber mais sobre você. E aí, galerinha? Então, eu sou a Bel. Vocês podem me achar no Instagram como bebel_bel e no Twitter com Osabel e like. Eu não posto muito conteúdo de RPG, essas coisas, mas eu sempre posto onde tem mesinha, onde eu estou jogando. E bom, eu tô sempre aceitando essas conversas, esses papos, assim, porque é uma coisa que eu sou muito apaixonada. E é isso, muito obrigada pelo espaço, pela conversa, muito divertida, muito boa. Eu vi uma pergunta aí no chat vazando solta, sim, entre outros aspectos, entre outras considerações, que era tipo se música, referência de filme ajuda. E sim, eu faço playlist para todas as minhas personagens. E além de ajudar a entender, é divertido. Porque lembre-se, você precisa se divertir para ser divertido. Porque se for chato, não tem por que você tá fazendo isso. É um jogo, você precisa se divertir e aceitar os seus erros. Assim. Por mais autocrítico que você seja, errar faz parte. E errar é interessantíssimo, especialmente para um jogo. E você, Jo? Então, gente, vocês podem me achar nas redes sociais como Joana Darte, todas elas. Twitter, Instagram, TikTok. Tá tudo aí no chat. Tudo é Joana Darte. No Twitter eu faço posts mais pessoais e depois das 10 da noite você pode pegar umas fanarts safadas ali de revesgueio. Então, eu juro que agora eu não curto nada que não seja adequado para o trabalho antes das 10 da noite. Eu aprendi a minha lição, eu aprendi que as pessoas podem ver o que eu curto no Twitter, eu não sabia. E eu constrangi algumas pessoas, talvez eu tenha me exposto mais do que constrangido as pessoas, mas isso acontece. E no TikTok eu faço mais um trabalho como atriz mesmo. Eu faço vários vídeos interpretando personagens diversos, às vezes eu respondo algumas perguntas, então se quiser conferir esse conteúdo, bora lá no TikTok, que eu vou ficar muitíssimo agradecida. E no Insta eu posto dicas de interpretação para RPG, eu posto as fotos dos visuais que eu faço, tanto para o TikTok como para outras coisas, e também posto os processos das fantasias que eu confecciono. Então... Aliás, temos uma fantasia hoje na nossa mesinha one shot, né? Vai ter a Jo jogando. E eu vou estar de capinha, lente, para encarar melhor a waifu do Cirino. Hoje às 10 horas, hein? Aqui no canal, assim, viu? Gente. E é isso. Muito obrigada, Tefinha, pelo convite. Foi demais. Obrigada, Abel, também pela companhia. É sempre um prazer conversar com vocês. Fico muitíssimo feliz. Esse é um espaço muito acolhedor.
Então, muito obrigada. É isso, Perfeito. é muito gostoso conversar. Ainda Fiquem mais sobre aqui, teatro e... Meu Deus do céu. fique aqui na livezinha. Lembrando que você pode pegar esse bate-papo de novo se você viu ao vivo e quer assistir de novo essa conversa sensacional. Está lá no YouTube. E daqui a pouco a gente tem nosso bate-papo de ilustradores, né, de RPG com Cirino Kinsuko e Marco Bim Veloso, essa pessoa bonita que fez as overlays aqui pro canal, para nossa partezinha da GameCon Online aqui no canalzinho. Então, por enquanto, pra nós aqui, beijo, beijo, falou, falou, tchau, tchau.